Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável pelo Investimento for You, então sejam muito bem-vindos. Para você que não se inscreveu no canal ainda, eu peço a gentileza para que se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu joinha, que é de fundamental importância para o crescimento e para que a gente consiga expandir ainda mais esse conteúdo, né? E disponibilizar para pessoas que têm o mesmo interesse que você está tendo nesse momento. Quer saber um pouquinho mais em relação ao Investimento for You? Na descrição do vídeo tem as redes sociais, então ali embaixo você vai encontrar o endereço do Instagram, também do Telegram o Basic, que é o Telegram de grupo aberto, e também do Telegram Pro, que é um grupo fechado, ok? Paralelo a isso, nós temos também o número de celular que fica na descrição do vídeo, caso você tenha interesse para saber mais em relação ao Telegram Pro, né, que é o projeto. Manda um WhatsApp que eu estarei em contato com você, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar um giro aí no dólar futuro, a pedido lá do Telegram Pro. Então vamos entender o contexto aqui, né? Primeiramente do dólar. Basicamente, o dólar, ele está ele vinha dentro de uma zona de congestão aqui, né? Basicamente dentro de um retângulo, sem muita direção. Depois ele consegue até romper essa região aqui de resistência, batendo uma máxima aqui por volta do 892, ok? Feito isso, ele forma um processo de triângulo, né? Então, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver uma região de teste aqui, que foi o primeiro teste e a formação do triângulo da região aqui da resistência. Aí ele faz uma correção, ele forma um pivô de baixa, e esse pivô de baixa ele é acionado a partir do momento que perde essa região do 542. Porém, entretanto, entra em cena os compradores e não deixam que esse pivô ele se estenda, ou seja, caia ainda mais, muito pelo contrário. Os compradores entraram forte, fazendo mais um topo aqui na região da resistência do triângulo, mas se vocês observarem, foi o quê? Um topo descendente. Feito isso, mais uma paulada para baixo, para teste da resistência, né? Faz mais um teste no suporte, um teste no suporte aqui embaixo, né? E mais um teste na resistência. Porém, entretanto, mais um topo descendente. Ou seja, o cenário de curto prazo, ele vem numa tendência de baixa e ele está numa tendência de baixa para o dólar, tá? Mas ele vem fazendo as suas formações de zigue-zagues, né? Então temos aqui uma região de topo descendente, mais um topo descendente, e agora o que o dólar fez? Ele perde a região do suporte do triângulo, né? Só que tem uma região extremamente forte de suporte no 5,542. Então, o dólar, ele vem conseguindo se segurar fortemente dentro dessa região entre 5,542 e 5,460. O dólar está sendo bem resiliente, podemos dizer assim, né? E está tendo bastante oscilação, esse é fato, está muito volátil, mas ele está conseguindo se segurar, ficar dentro desse range, tá? E o contexto atual, depois que perdeu essa região aqui do suporte do triângulo, hoje formou um candle que fechou a 0,36% de alta. Só que qual é a formação desse candle? A gente pode chamar ele de doji, ou seja, o que é um candle que deixa dúvida. Por que ele deixa dúvida? A mesma região que ele realizou a abertura foi o fechamento. Ou seja, a abertura desse candle foi no 570 e o fechamento foi no 570. Qual que é a leitura que a gente consegue fazer através desse candle? Se nós estamos vindo de uma perna de baixa e deixa-se um candle de dúvida, qual que é a mensagem? Opa, calma aí. Eu estou caindo, mas talvez eu não queira permanecer caindo. Então entra em cena os compradores e também entra em cena os vendedores. Mas gera-se aquela dúvida: quem ganha o cabo de guerra nesse contexto? Então fechou-se no mesmo range que realizou a abertura. Então o dólar ele está numa região de indecisão, porém, se nós considerarmos
esta formação foi mais para a ponta da compra, por mais que tenha deixado uma dúvida, né? Por mais que tenha abertura e fechamento foi na mesma, mas ele conseguiu superar a mínima, ou seja, ele fez uma mínima, então os vendedores empurraram, realizaram uma mínima, os compradores tiveram força suficiente para pelo menos empurrar para a região da abertura. Falar, não, calma aí, não, eu não quero mais que caia, vamos colocar lote de compra, tá? Então, os compradores hoje foram muito mais fortes do que os vendedores, por mais que tenha sofrido essa grande oscilação. Tudo bem? Mas o que precisa ser feito agora? Conseguiu se manter acima da região do 542, que é um suporte forte. Se a gente reduzir o zoom aqui, ó, a gente consegue enxergar, né? Então, observem aqui, ó, teste no 542, teste no 542 e briga, né? E briga aqui na região do 542. Aí vem teste também, teste, teste, ó, teste. Então, o 542 ele serve tanto como suporte quanto resistência. E em ambos os lados, ele é considerado como uma região forte. Ou seja, basicamente o 542 está servindo como uma linha aqui, né? De divisor de água. Quando perde-se o 542, ele vai para uma queda bastante forte, bastante elevada, tá vendo? Ó? É uma queda a ser considerado, né? Olha aqui, ó. E quando ele é testado, ele tem força suficiente para empurrar para baixo novamente. Então, guardem esse número, né? Uma vez que perde essa região do 542, a probabilidade de queda ela é grande. Porém, o mesmo serve para quando perde a região, ou seja, supera como resistência, tem o contexto de alta também, né? Então, é só entender para onde que o dólar vai para que você consiga operar e ter bons ganhos, tá? Nesse cenário de agora, eu diria que ele está mais tendenciando para ficar acima do 542 nesse curto prazo, tá? No curto prazo, do que propriamente perder, ok? Então, qual que é o range do dólar para mim, tá? Eu diria que vai ficar nisso daqui. Vamos cair para os 60 minutos para ficar mais claro. Importante dizer também, ó, que no diário, olha a média de 21 períodos. Ela já vem empurrando o preço para baixo. Então, o que pode ser? A gente pode ter esta formação de teste, né? Vem testa média para voltar a cair. Então, a gente pode ter o quê? Um pivô de baixa no dólar. Tudo bem? Então, vamos cair para os 60 minutos. 60 minutos dá para a gente ter uma noção do que pode vir a acontecer. Primeira coisa, olha isso daqui, ó. Formou um fundo, correto? E esse fundo, ele foi validado através desse candle daqui, extremamente forte. Tudo bem? Esse candle, ele foi corrigido por esse cara daqui. Então, o que o mercado poderia ter feito? Vamos ficar consolidando aqui, ó, que o dólar está fraco. Vamos ficar consolidando. Mas não foi isso que aconteceu. Os compradores vieram e empurraram para cima. Não só empurraram para cima, como conseguiram fechar acima da média de 21 períodos. Ok? De novo, olha quem entra em cena. O 542. Então, perde o 542 e os compradores falam, não, abaixo disso não tem como ficar. Empurra para cima. Tudo bem? Se você considerar que esse cara daqui, ó, esse cara no tempo gráfico reduzido, menor do que os 60 minutos, é um pivô de alta. Então, o que o dólar fez? O que o dólar está fazendo? Isso daqui, ó. Pivô de alta. Querem ver? Então, estamos no 60, vamos jogar para o 30. Olha aqui, ó. Ó o pivô. Olha o pivôzinho. Aquele candle, ele é um gift,
tá? A gente chama de gift. Quando você tem uma perna de alta, aí você tem uma consolidação com um candle preto, né? Depois você tem um candle branco, ou seja, comprador, nos 60 minutos. Se você cair para um tempo gráfico menor, você vai ver que aquele cara de lá é um pivô no tempo gráfico menor. E olha aqui, ó, pivôzão no 30, quer cair para o 15? Olha o pivô do 15, tá? Olha aqui, ó, pivô de alta. O que a gente precisa para validar? Isso daqui, ó. Esse cara daqui, ó, o 574, tem que ser superado. Mas para mim, na minha leitura, o dólar na quinta-feira é mais para cima do que para baixo, baseado justamente nesta formação dos 60, neste pivô de alta que se formou. O dólar só precisa superar o 574. Superando o 574, para mim tem como alvo esta região deste pavio, deste candle. Ou seja, qual que é a leitura? Ele vem, faz um fundo, faz um pivô e vem o quê? Ele vem testar a região que ele perdeu. Ele vem testar agora como resistência o quê? Ele vem testar esta linha daqui. Esta linha. O que é esta linha? Esta linha é o suporte do triângulo. Agora ele vai vir fazer o quê? Sugere-se esse movimento de teste para ver qual que é a força desta região agora como resistência, não mais como suporte. Tudo bem? Então, para mim, o dólar na quinta-feira ele está mais para cima do que para baixo. É só superar o 574. Superar o 574 é o pivô confirmado. Pivô confirmado, o que a gente tem de alvo? Vamos projetar aqui e olhando que ele parou, 100% da projeção é exatamente aqui. 161,8%, que é um próximo alvo, é aonde? Aqui, ó. Vamos considerar aqui a máxima desse pavio. Aqui, ó. Este range daqui, ó. Eu gosto de considerar range, né? Então, vamos pegar aqui, ó. 591,5 com 587. Dólar indo para cima é este o alvo. Sendo esse o alvo, nós estaríamos dizendo que do fechamento do dia de hoje até este primeiro alvo seria 0,32 para cima de alta, ou levando até a máxima deste cara daqui, que a gente também está considerando como alvo, porque pode vir um teste na região aqui do retângulo, então seria 0,40% de alta do dólar. Tudo bem? Para quinta-feira. Então, o contexto neste curtíssimo prazo é o dólar para cima. Agora, no médio prazo, alguma coisa assim, tende a vir para baixo, né? Média de 21 períodos apoiando, tendenciando para baixo, né? Se a gente jogar para cá, ó, o DXY, que é o índice de moeda do dólar americano, ou seja, o índice que mede a força do dólar americano perante as principais moedas globais. Tá? Então, esse índice aqui é uma cestinha que tem várias moedas dentro e que mede a força do dólar. Se você considerar esse índice, ele vem dentro de uma tendência de baixa, forte, 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 ó, tá vendo? Ele vem numa tendência de baixa já forte, ele faz um fundo aqui no dia 7 de janeiro e começa a trabalhar na onde? Fazendo topos e fundos ascendentes, correto? Só que ele vem e perde esta região, ele perde força e forma o quê? Uma linha de tendência de alta. Só que ele faz um topo novamente e forma-se uma região de resistência, né? Tá meio que uma bandeira de baixa, também um movimento estranho, sem simetria correta, porém, entretanto, a gente consegue entender esse contexto. E ele faz um fundo e ele faz um topo extremamente alto. Só que esse topo extremamente alto não foi suficiente para se segurar. Olha que queda extremamente forte que o dólar vem vivendo, né? Foi uma puta de uma queda. E o que ele faz? Ele faz um fundo, né? Fato que ele faz um fundo mais alto do que os seus fundos antecedentes, anteriores.
Mas, porém, entretanto, esse movimento pode ser um movimento do quê? De pivô de baixa. Ele vem, testa a média e toma uma paulada para baixo. Tá? Então, o dólar em si, globalmente falando, ele não está extremamente forte. Ele não está extremamente forte. Então, para o médio prazo, para médio, longo prazo, a gente poderia dizer que o dólar ele pode vir a se desvalorizar. Tá? Então, se nós considerarmos alguns alvos aqui, vamos deixar traçado esses alvos e a gente vai acompanhando. Para esse índice, então, o primeiro alvo está aqui, ó, 91 mil. Segundo alvo, 92. Terceiro alvo, que é o alvo mais alto, aqui nesta região. Tudo isso pensando numa subida. Pensando numa baixa, temos os alvos para baixo. Tudo bem? E vamos acompanhando esse índice que ele nos mostra a força do dólar, né? E a gente consegue ver que do dia 31 de março até o dia 20, né? Hoje está aberto aqui o mercado, por causa do horário, enfim. Ó, dia 21, a gente está se formando aqui, ó, agora está 0,01% de alta. Ontem fechou a 0,13, mas do dia 31 de março até o dia de ontem, que foi dia 20, ele chegou a tombar aí, ó, 2,76% de queda. Foi a queda mais brusca que teve dentro desta formação. E obviamente, a mais recente, né? Então, com isso, a gente entende que o dólar ele está enfraquecendo, globalmente falando. Tá? E a média de 21 períodos extremamente apontando para baixo, é uma média mais rápida, né? Mas no curto prazo, o dólar ele pode vir a confirmar uma tendência mais forte ainda de baixa, porque ó, ele já está numa tendência de baixa aqui, ó. Ele já veio fazendo topos e fundos descendentes. Aqui ele está dando uma pausa no movimento. Essa pausa no movimento, se confirmado, né, se começar a perder aqui as regiões de suporte, a gente pode sim, de fato, entender como uma bandeira de baixa. Ou seja, o preço vai dar uma pausa, ele faz movimentos ascendentes, como se fosse ter uma retomada de reversão do movimento, mas aí ele vem, embica para baixo e dá uma bela de uma paulada para baixo. Tá? Importante para a gente considerar como uma reversão desse movimento, ou seja, uma reversão de tendência, a gente precisa considerar que tem que superar essa região do 94.594, tá? Aí sim a gente pode, de fato, falar, opa, o índice do dólar está mais forte e agora sim ele vem para uma reversão de tendência, ele vem reverter esta perna de baixa e ele passa a fortalecer, a ficar mais forte globalmente. Mas nesse momento eu não diria isso. Nesse contexto daqui, no curto prazo, o dólar está mais para baixo do que para cima e a gente consegue enxergar isso também jogando para o nosso dólar futuro, né? E que a gente mede também a valorização e a desvalorização da nossa moeda. Né? Isso daqui é valorização e desvalorização do real, né? E a gente só precisa tomar cuidado com isso. Puta, o real está sendo valorizado, ele está se valorizando. Não, será que o real que está se valorizando ou o dólar que de fato está extremamente fraco globalmente falando? Né? Tem que tomar cuidado com isso, por isso que é sempre bom analisar o DXY, que é o índice do dólar. Beleza? Então é isso, esse é o contexto. Então joga para o 60, para mim, no pregão de quinta, é mais para cima o dólar do que propriamente para baixo. Digo isso muito por este contexto do pivôzinho de alta e tendo o apoio da média de 21 períodos para cima, mas não tem alvo muito longo, é um alvo mais curto aqui, tudo bem? Mais dentro desse range conforme a gente fez a projeção de FIBO. Para quem gosta de movimento muito longo para fazer day trade, estou meio cético a dizer que na quinta-feira nós teremos, tá? Como base, assim, numa única tendência, obviamente, né? Não estou considerando os zigue-zagues para day trade. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, espero que tenha gostado. Para você que não faz parte do canal, espero que você se inscreva. De novo, quer saber mais a respeito do Investimento for You? Na descrição do vídeo tem todas as informações. Qualquer coisa, manda um WhatsApp.
Abraço, até mais, valeu.